todo mundo tá querendo investir no Tesouro Direto, não sou eu quem tô dizendo isso, são notícias como essa do Infomoney. Tesouro Direto bate maior aplicação mensal da história, isso no final do ano passado. E muito disso vem das altas taxas recentes que a gente tá vendo. Tesouro Selic, por exemplo, com uma das maiores rentabilidades da década, chegando ali nos 13,25 nesse momento. E ainda vai aumentar mais quando a Selic subir mais um ponto percentual na próxima reunião. Só que ele não tá sozinho, o próprio Tesouro pré-fixado chegou a bater mais de 15,5% pela primeira vez na história. Será que esse é o momento de investir no Tesouro Direto? E se sim, qual dos dois é melhor, o Selic ou o pré-fixado? Vamos lá. A primeira coisa é a gente lembrar o que de fato é o Tesouro Direto. Basicamente você emprestando dinheiro para os cofres públicos do Tesouro Nacional. Desde 2002 essa possibilidade foi criada e hoje ela é amplamente difundida ali entre os investidores. E aí dando um passinho além, a gente tem três tipos diferentes de Tesouros Diretos, que variam conforme o que a gente chama de indexador no mercado financeiro. O primeiro é o Tesouro Selic, que rende de acordo com a variação da Selic. Esse é o indexador dele. Esse é o que a gente chama de título pós-fixado. Você não sabe necessariamente a rentabilidade que você vai ter nesse título na hora do investimento. E por mais que ele tenha um prazo pré-determinado, como o 2028 que a gente está falando nesse vídeo aqui, você consegue sacar esse dinheiro antes sem ter muita penalidade por isso. Aí um outro tipo de tesouro é o pré-fixado. Aquele que na hora que você faz o investimento, você sabe exatamente quanto aquele título vai render se você chegar até o prazo final daquele título. Ou seja, comprou e segurou até o final do prazo, aquele investimento ali vai render exatamente o que você viu. Mesmo assim, você pode resgatar o tesouro pré-fixado antes do prazo de vencimento. Agora, sem ter certeza se você vai ganhar ou perder dinheiro nesse resgate antecipado. Lembrando que todos os tesouros diretos eles pagam imposto de renda no resgate a depender do prazo que você passou com aquele título em carteira. E por último, a gente tem um tesouro IPCA+. Esse que na prática a gente pode chamar de híbrido. Ele tem uma parcela que é pós-fixada, varia de acordo com a inflação medida pelo IPCA, e tem uma parcela pré-fixada. Por isso que você geralmente vai ver IPCA mais alguma coisa. Eles se comportam de forma muito parecida com o pré-fixado. Se você segurar até o final do prazo, você vai ter exatamente aquela rentabilidade. Agora, se resgatar antes, existe a chance de ter mais lucro do que o esperado ou de ter até um prejuízo. Beleza, vamos focar na proposta do vídeo, que é comparar o pós-fixado, então o Selic, com o pré-fixado. Porque aqui eu sei que muita gente pensa: ah, Felipe, então se eu comprar um pré-fixado ali de 15,5%, eu sei exatamente que aquela taxa alta vai me rentabilizar no fim. E na verdade esse título pode ser muito ruim em alguns casos. Já o pós-fixado vai te rentabilizar exatamente o que a Selic estiver te entregando no período. E aí muita gente também pode pensar: poxa, Felipe, mas a Selic está alta, então esse título aqui ele faz muito sentido. Sendo que, na verdade, esse título pode ser muito ruim em alguns casos. Por isso que fica a pergunta: qual deles escolher? Qual é melhor entre eles? Quem é que rende mais no fim do dia? É isso que a gente vai responder até o final do vídeo. Agora, de uma coisa eu não tenho dúvida. Se você está aqui, você está interessado em tomar as melhores decisões para você, no seu caso, na tua carteira de investimento. Eu vou te mostrar em breve aqui nesse vídeo uma ótima estratégia de renda fixa que vai te ajudar a performar bem, independente do cenário macroeconômico que a gente vive. Agora, se você quiser uma análise mais personalizada da tua carteira de investimento, se você quiser que a gente do Clube do Valor olhe para a tua forma de investir hoje e analise junto contigo, baseado no teu contexto, nos teus objetivos, como é que está a tua forma de investir, como é que está performando a tua estratégia e principalmente se tem alguma forma de você investir cada vez melhor. Ou seja, se você precisa de ajuda específica e individual, não só para escolher a melhor renda fixa, mas para comprar ativos em dólar, para comprar ações brasileiras da forma correta, para comprar fundos imobiliários e saber como montar isso tudo dentro de um portfólio perfeito, aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. A gente vai dedicar 1 hora com uma reunião individual contigo para que a gente entenda juntos qual é o melhor plano estratégico para você investir melhor. Para participar, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela em algum lugar ou clica no primeiro link da descrição do vídeo. Beleza, vamos voltar aqui para o site do Tesouro Direto, até porque quando você entra ali na plataforma, você vê várias possibilidades diferentes. Tanto os pré-fixados, Selic e IPCA que a gente já falou, quanto em termos de vencimento. Você vê que são vários ali diferentes. Vamos olhar para cada um desses casos agora especificamente. Pensa comigo, imagina que você comprou ali um tesouro pré-fixado então, com vencimento em 2032 e a taxa de remuneração ali em 14,93. Ora, então, daqui para os próximos 7 anos, você sabe exatamente quanto esse título vai render. Vamos arredondar aqui para 15% ao ano para ficar mais fácil fazer conta. Imagina que você investiu 100 mil reais só nesse título aqui e fazendo as contas simples de juros compostos, o que a gente vê é que no fim do período dos 7 anos, o teu capital acumulado seria ali de R$ 230.462, ou seja, multiplicou o teu 100 mil reais por 2,3 vezes, mais do dobro. E aí mesmo se a gente descontar o imposto de renda de 15% sobre o lucro aqui, ainda te sobra R$ 210 mil reais, mais do dobro do patrimônio em 7 anos. Beleza, agora vamos imaginar cenários diferentes aqui. A gente tá falando da rentabilidade nominal do que a gente vai ter no título. Ora, nesse tesouro ali, 14,93, que é o caso que a gente viu. Vamos imaginar uma inflação projetada de cerca de 5%, que é muito próximo do que a gente tá tendo hoje ali no Brasil. Ora, a gente tá falando
falando de um retorno real acima da inflação nesse título de cerca de 9,46%, o que já é algo diferente do que a gente estava pensando ali de 15%. Agora, imagine um cenário onde a inflação do Brasil deu uma descontrolada nos próximos anos e ela foi para casa de 12% no ano. A gente está falando que o teu título agora, acima da inflação, vai ter uma rentabilidade de 2,62%. Quando a gente abater o imposto de renda nisso aqui, muito provavelmente você vai ficar próximo do 0 a 0. Ou seja, a depender do que acontecer com a macroeconomia do país, o ritmo de crescimento do teu patrimônio ele é completamente afetado em um cenário ou em outro. E mais que isso, se a inflação sobe no período, isso quer dizer que a Selic, a taxa de juros do país da gente, ou ela já vai ter subido ou ela vai subir logo em sequência. Então vamos imaginar esses casos agora com a Selic. Um caso onde a Selic subiu ainda mais, chegou ali a bater 17,5%, como muita gente fala que pode acontecer em 2025. Nesse cenário aqui, duas coisas vão acontecer. Primeiro, que quem investe no tesouro pré-fixado vai ver uma marcação negativa ao mercado. É o que aconteceu com quem investiu nesse título lá no começo de 2024, por exemplo. Depois de mais ou menos 12 meses, o que esses investidores viram foi uma queda no valor investido de cerca de 16%. Quem investiu 100 mil reais estava vendo 86 mil na conta no final do ano. É óbvio que basta você esperar até o prazo de vencimento para esse título começar a rentabilizar positivamente e te entregar ali a rentabilidade acordada desde o início. Só que esse efeito de marcação ao mercado ele existe e naturalmente faz com que o título tenha mais volatilidade. Olha esse histórico aqui do tesouro pré-fixado nos últimos 20 anos e perceba que a linha azul escura ela tem uma variação que daria para dizer que é um fundo imobiliário ou alguma coisa do tipo. Ela vai para cima e vai para baixo. Além disso, no momento em que a Selic sobe, o seu custo de oportunidade para quem investe no título de tesouro pré-fixado, ele fica muito maior. Ou seja, você está recebendo 15% ali travado no pré-fixado, mas a Selic, o tesouro Selic, está te pagando 17,5% porque a taxa de juros subiu. Isso tudo com um cenário onde a inflação, muito provavelmente, teria ficado mais alta para os juros estar tão alto também. Ou seja, aqui a gente tira a reflexão que quando a inflação e juros sobem, quem está travado numa taxa pré-fixada acaba se prejudicando nesse espaço de tempo. Agora, imagine o cenário oposto, onde a inflação está mais controlada, a taxa de juros do país começou a cair para 8%, 6%. Ora, nesse cenário, o teu pré-fixado foi muito bem. Afinal de contas, você está travado numa taxa de 15% ali, enquanto que o Tesouro Selic está pagando 7%, 6% e a inflação caiu para 4% ou 3%. Ou seja, pré-fixado ele acaba performando um pouco melhor em cenários onde a Selic estabiliza ou vai caindo aos poucos. E acaba se prejudicando em cenários onde a Selic vai subindo junto com a inflação. Beleza, a gente está fazendo uma análise racional de cenários aqui. Vamos fazer a mesma coisa para o Tesouro Selic. Até porque as possibilidades elas são um pouquinho diferentes. Como ele é pós-fixado, você não sabe a rentabilidade já que você vai ter com certeza no Tesouro Selic. É por isso, inclusive, que o gráfico de rentabilidade, quando a gente vai olhar nos últimos anos do CDI, que é algo muito próximo à Selic aqui no país, ele é suave, digamos assim, não tem flutuações, ele é basicamente sempre para cima. O que muda é o ritmo que ele está rentabilizando. E aí aqui você também tem dois cenários. O primeiro deles seria a Selic e a inflação caírem. Ora, isso faria com que a tua rentabilidade no Tesouro Selic fosse mais baixa. Só que naturalmente que quando a Selic cai é porque a inflação já está um pouco mais controlada também. O teu ganho real da Selic acima da inflação ele acaba sendo positivo. E aqui a gente já encontra a principal função do Tesouro Selic, que é proteger pelo menos o teu valor de compra ao longo do tempo. Vamos imaginar o cenário oposto, onde a Selic e a inflação estão subindo. E é justamente aqui que muito investidor pensa: ah, não, então agora o meu Tesouro Selic está rendendo muito mais, ou vou comprar Tesouro Selic que agora a taxa está mais alta. Sendo que, na verdade, os juros nunca aumentam sem razão nenhuma. As decisões macroeconômicas de juros, principalmente no cenário de aumento, são justamente para desacelerar a economia, quando a gente já vê ou sinais de inflação mais alta ou um risco de a inflação subir nos próximos períodos. Então, naturalmente, a inflação vai estar mais alta e a tua rentabilidade real também vai ser espremida por conta disso. E é por isso que quando a gente olha para o histórico da rentabilidade real da taxa Selic nas últimas 2 décadas aqui no Brasil, a gente vê 3 cenários diferentes. Lá no começo desse século, entre os anos 2000 e 2010, a gente viu uma taxa de juro real no Brasil muito mais alta, chegando a passar dos 10% ao ano. Já no período de 2011 até 2018, mais ou menos, a gente já viu essa média cair muito mais. E no período mais recente, a gente chegou inclusive a ver taxas reais negativas aqui no Brasil. Ou seja, um juro abaixo da inflação, nem conseguindo corrigir o poder de compra das pessoas. E é por isso que quando a gente vai pegar a média dos últimos 10 anos e quem investiu somente no Tesouro Selic, a rentabilidade real desse investidor foi de cerca de 3,3% ao ano. E aqui a gente já consegue tirar reflexões conclusivas disso aqui. O Tesouro Selic, ele serve muito bem para as reservas de curto prazo da tua vida, já que ele tem liquidez, segurança e ainda
tende a corrigir bem, pelo menos, o teu poder de compra. Agora, para carteiras de longo prazo, ele faz pouquíssimo sentido, já que a rentabilidade real que ele traz tende a ser muito baixa. O Tesouro Pré, em contrapartida, quando a gente olha para os últimos 10 anos, teve uma rentabilidade real um pouco acima, de 4,3%. Então ele começa a fazer um pouco mais de sentido em carteiras mais conservadoras de longuíssimo prazo, embora ele traga um pouco mais de risco, principalmente da volatilidade para quem pensa em resgatar antes do prazo. Então um tende a render um pouco mais, o outro serve mais para reservas de curto prazo. Agora, será que só isso quer dizer que um é melhor do que o outro? Afinal de contas, quando a gente fala de renda fixa, principalmente pós-fixadas, atreladas à Selic, a gente consegue encontrar uma variedade gigantesca de outros títulos no mercado de renda fixa. Um exemplo de um aqui que eu puxei aleatoriamente, com a rentabilidade de 125% do CDI. Ou seja, ele rende praticamente 25% a mais do que renderia o Tesouro Selic. Se a gente entrar na seara dos créditos privados, por exemplo, onde a maioria são isentos de imposto de renda, aí eu peguei um exemplo aqui dos títulos da nossa lista interna para clientes de CRIs e CRAs aqui do Clube do Valor, e um título pagando CDI mais 1% isento de imposto de renda ao ano. Aí a gente já começa a ver projeções de rentabilidade sendo um pouco maior. Então, no fim das contas, entre um título pós-fixado e um pré-fixado, qual deles é melhor para entrar numa carteira de investimento? E sendo bem sincero, para te responder isso cravando, batendo o martelo, eu precisaria ter uma bola de cristal, que não é o caso. Como a gente falou, quem vai rentabilizar mais nos próximos anos vai depender da macroeconomia do país. E como no Brasil tudo é bem incerto, o que a gente vê nos últimos anos é uma economia meio cíclica. Uns períodos onde a Selic está mais alta, beneficiando um título ou outro, e outros períodos onde a Selic está mais baixa. O grande ponto que eu consigo te garantir aqui é que existe uma forma comprovada de você ganhar dinheiro em qualquer cenário, quando você começa a alocar bem na renda fixa. E isso só é possível através de uma estratégia responsável por 94% dos bons resultados dos investidores no longo prazo. Exatamente isso que a gente vê nesse exemplo de carteira perfeita de renda fixa. Uma alocação que mistura inflação, pós e pré-fixado. Uma parte em cada tipo. Ora, se a inflação subir, você ganha mais com a parte de renda fixa e inflação da tua carteira. Em compensação, se a inflação e a Selic caírem, a tua parte pré-fixada da carteira vai rentabilizar muito mais. E por fim, numa eventual subida da Selic mais forte, a tua parte pós-fixada vai puxar a rentabilidade média da carteira também para cima. E é por isso que carteiras com estratégias assim, muito bem selecionadas, escolhendo bons títulos de renda fixa, tiveram rentabilidade bem acima do CDI e até mesmo do Ibovespa nos últimos 20 anos. E é exatamente esse processo claro de formação de carteira que a gente te mostra na consultoria gratuita, que eu deixei o link aqui embaixo para você se inscrever. Então a gente falou qual dos títulos rendeu mais nos últimos tempos e a gente ainda mostrou que todos os tipos de renda fixa fazem sentido quando a gente pensa em uma boa carteira de investimentos. Agora, se você quiser ouvir o nosso conselho sincero para quem quer viver de renda em 2025, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.